Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados que irão participar da nossa reunião de estudo e tratamento médico, espiritual, virtual à distância. E para harmonizar o nosso ambiente, a jovem Maria Rosa, da mocidade de nossa casa, irá fazer a leitura da página de preparação. E logo a seguir, iremos fazer a nossa prece inicial. Paz e bem a todos. Do Livro da Esperança, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na construção do futuro. Esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor e quedas-te muita vez em amargoso desalento porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas, choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos, a lhes suplicarem auxílios nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem se darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida. Mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiantamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Após a nossa prece inicial, que nos convida à nossa reconstrução interior, que possamos relaxar o nosso corpo, apacentar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso divino mestre, amigo incondicional de nossas horas difíceis,
e agradecer pela bênção da vida, pelo dia de hoje e pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, com o firme propósito de servir como humildes servos da Tua seara e também de recebermos a ajuda, o socorro que necessitamos para a nossa caminhada evolutiva. Por isso, Mestre querido, te rogamos a Tua bênção para cada um de nós esta noite, Senhor, que iremos participar desta reunião, deste trabalho, Senhor, para que cada lar, para que cada família que esteja envolvido, Senhor, possa receber a ajuda, o amparo, para que cada irmão se sinta acolhido e abençoado, Senhor. E assim, Mestre querido, em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, com o amparo dos trabalhadores da casa de Isaac Lima, Senhor, possamos neste momento dar iniciado a nossa reunião de estudo da noite de hoje. E no estudo da noite de hoje, nós teremos como tema principal: edifica hoje o teu amanhã. E tem como fonte de consulta o Evangelho segundo o Espiritismo. E está no capítulo 2, itens 1 e 2. E a coordenação do estudo será pelo nosso irmão Luiz Rosa. Então, que possamos prestar atenção, vibrar pelo nosso irmão e buscar nos ensinamentos que ele irá trazer para cada um de nós a orientação para a nossa reconstrução. Então, com a palavra, o nosso irmão Luiz Rosa. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Estamos mais uma vez juntos para refletirmos a respeito de um tema do Evangelho. E na noite de hoje, o nosso tema principal é edificai hoje o teu amanhã. Ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. E, mais precisamente, ele está focado nos itens 1 a 3. Nós vamos desde já dar início com a leitura de uma pequena passagem do Evangelho referente a este trecho, que diz o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Quem anotou esse trechinho, meus irmãos, foi João, no capítulo 18, itens 33
36 e 37. E assim, ouvindo essa pequena introdução, nós vamos dar início aos nossos comentários e reflexões. Na época em que Jesus esteve entre nós, o Messias já era esperado por parte dos judeus. Eles sabiam que viria um rei, para dominar todos os outros reis do mundo. Talvez por isso eles não tenham aceitado aquele rei diferente, nascido filho de modesto carpinteiro. Então o Messias Salvador, o nosso Jesus amado, teria nascido pobre e, ao crescer, pregava a humildade e o desprendimento dos bens da terra. Seu apostolado de amor seria sempre para os doentes, para os castigados pela vida, e não para quem possuía poder no mundo. Não dava para acreditar, porque os judeus, o imaginavam descendo do céu num carro de fogo poderoso, rico e se impondo pela força sobre as outras nações. Esse conceito de realeza terrestre, Jesus demonstrou com os seus exemplos e palavras que não se aplicavam a ele. Seu reino era outro, o reino moral, o reino do amor. Afirmou Jesus que aqueles que não creem na vida futura, ou que dela duvida, pensa e age somente em função das paixões materiais, mas que não desfruta de uma paz real. A sua paz é a paz do reino do mundo, cheia de inquietações, tormentos, de incertezas. Já a paz do Cristo é a dos que adquiriram a certeza na vida futura e dão aos bens terrenos uma certa relativa importância, porque são realmente importantes para o nosso processo evolutivo, não mais que isso. Jesus afirmou também que os pobres de espírito são as pessoas simples, sensíveis, devotadas ao próximo, espíritos moralmente superiores e, por mansos, as pessoas que se esforçam e vivem harmoniosamente em praticar o bem. Finalmente, meus irmãos, ele assegura que a terra futuramente lhes pertencerá, ou seja, aos pobres de espíritos e aos mansos. Quando, mas tem uma coisa, pertencerá mais quando estes compreenderem que somente combatendo o egoísmo e a brutal desigualdade social que impera até os dias de hoje, meus irmãos, quando eles entenderem que tem que combater isso e conviver pacificamente com os seus semelhantes, aí sim poderão herdar um mundo renovado e mais feliz. Jesus, como até no próprio texto diz, representa a verdade. A verdade que a humanidade tem condição de assimilar, implantando o reino de Deus dentro de cada um de nós, a fim de que no futuro nós possamos transformar a Terra como um todo num mundo melhor, num verdadeiro reino de Deus. Todo aquele que pertence à verdade escuta a voz de Jesus, pois ele é a verdade. Assim, sua voz, a voz do amoroso Mestre, se fez ouvir em todas as épocas, antes da sua missão terrena, desde a origem dos tempos, pelos Espíritos do Senhor, seus mensageiros,
dando a todos nós, meus irmãos, a verdade relativa às nossas necessidades em cada época. Depois da sua missão, né, que nós recebemos de próprio, vamos dizer assim, de próprio punho, do próprio Jesus, né, nós recebemos emissários não para anunciar, mas para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos deu, deixou de herança. E o Espiritismo, né, faz parte desses emissários, porque ele vem nos reviver o Evangelho, né, na sua mais pura acepção. Aquela voz, a do Cristo, né, se fez ouvir por ocasião da sua missão terrena, quando ele veio pessoalmente dar testemunho dela. E assim, fazendo uso de sua palavra, ele afirma em outra ocasião que seu reino ainda não era deste mundo. Entretanto, não diz também, meus irmãos, que esse reino não poderá ser aqui e que nunca estará aqui. Muito pelo contrário, o reino de Deus, o reino do Cristo, o reino dos céus, será aqui entre nós. Mas vai depender, né, como nós dissemos anteriormente, que nós façamos a nossa parte. Em primeiro, melhorando a nós próprios e posteriormente, por contágios os nossos irmãos e a humanidade inteira. Assim o planeta se transformará. Mas para isso, nós, homens, né, e mulheres, espíritos, alocados neste planeta, temos que desenvolver todo o nosso potencial intelectual e moral, desenvolvendo esse reino de amor e sabedoria dentro de nós mesmos, para podermos tornar esse mundo, como eu disse anteriormente, num reino celestial. Assim, aprenderemos a ser, como ele, mansos e humildes de coração. Viveremos felizes no reino de amor, tanto na terra quanto nos planos mais elevados do mundo espiritual. Para vivermos o reino do Cristo, precisamos desde logo praticar a abnegação, o desinteresse, o amor ao próximo, a humildade, todo aquele elenco, meus irmãos, todo aquele elenco de virtudes necessárias que nos credenciarão a estarmos e fazermos parte como cidadãos deste reino de amor. Ou seja, precisamos construir primeiro esse reino em nossos corações. Aí alguns ficam questionando, e quando será? Quando eu devo estar buscando isso? O momento é agora, é hoje, é já. Nós já perdemos muito tempo nos escondendo, fingindo, achando que não era, ou que não dava, ou que poderíamos postergar para um outro momento a construção desse reino. Quando estivermos às portas do reino de Deus, ou seja, quando o nosso mundo estiver radicalmente, né, diferente do que é hoje, nós seremos questionados para saber se nós poderemos estar lá dentro, como cidadãos, como eu disse, fazendo parte dele. Nós seremos questionados, por exemplo, né, o quanto progredimos moralmente, quantas lágrimas nós secamos, quantas almas nós consolamos. Nós não vamos ser questionados dos bens, dos títulos, dos nossos bens transitórios e mundanos, não. Nós seremos questionados por esses bens que transcendem a matéria.
Assim, meus irmãos, como o Cristo afirmou, nós também podemos afirmar que o reino do Cristo ainda não é deste mundo. Ou seja, ele não se assemelha a essas glórias efêmeras dos conquistadores, dos espertos da terra, dos violentos, dos poderosos, nem as suas riquezas materiais. Tudo aquilo que nós aprendemos em termos de conquista não fazem parte do reino de Deus, mas ele pertence aos que comungam, né? O reino de Deus, do Cristo, o reino dos céus, ele pertence aos que comungam, né? Aos preceitos do Mestre, aos preceitos morais, e se esforçam dia a dia por conseguir, melhor dizendo, por seguir, né? Seus exemplos luminosos. Sem dúvida, o reino a que aspiramos não é deste mundo, mas este mundo é o educandário, é o nosso palco de ações, aonde nós devemos buscar, primeiro, uma identidade transitória com a matéria. Ela nos serve. Nós não precisamos servir a ela. Ela nos serve para usufruto, para o desenvolvimento intelectual e moral. É nas boas ações, é no dividir aquilo que temos, né? Ou o pouco que temos com o próximo. E esse momento que a gente vive, gente, meus irmãos, é um momento muito rico. É um momento muito rico, onde nós podemos estar trabalhando a nós próprios para dividir. Porque há muitas lágrimas a consolar. Há muito pão a ser dividido. Muitos choram nesse momento porque não têm o pão para comer. Muitos choram nesse momento sem um amparo, sem um apoio, sem alguém para ouvir, sem alguém para dar uma palavra de apoio, de conforto e de esperança. Por isso eu repito, é um momento muito rico para todos nós. Esse mundo é um educandário que, se nós soubermos usufruir corretamente, nos conduzirá ao nosso verdadeiro fim, que é o reino de Deus, o reino do Cristo, o reino do amor. Então, meus irmãos, buscando concluir os nossos raciocínios dessa noite de hoje, né, Emmanuel nos ajuda, né, com as suas afirmações, dizendo assim: somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Aqui Emmanuel se refere, meus irmãos, senão um mundo reformado, um mundo crístico, né? Um mundo identificado com o comportamento do Cristo, que sempre esteve ali para socorrer. E é sempre o encontro dos necessitados e doentes. Esse é o roteiro. É nele que encontramos o reinado da moral elevada, acima de todas as iniquidades que ainda regem grande parte das ações humanas. Quando nós nos cansarmos das glórias mundanas e nos arrependermos, né, dos nossos equívocos, nós vamos buscar, nos esforçar para dominar, né, como está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, dominar as nossas más inclinações. E estaremos de posse do reino do Cristo aqui mesmo, ou em qualquer outro lugar aonde estejamos. Efetivamente, nós precisamos semear. Semear hoje. Deveria ter sido ontem, mas nós não conseguimos. Então nós precisamos semear hoje, amanhã
e todos os dias daqui para frente. O reino de Deus é dentro de nós. Como cidadãos desse reino, para juntos tornar esse planeta, no futuro, uma morada mais digna para as próximas gerações, no caminho da regeneração da humanidade. Quando nos dedicarmos ao aprendizado do amor, estaremos realizando a finalidade maior a que viemos nessa existência. Não podemos esperar. Não podemos esperar que o mundo melhore. Precisamos nós fazer e contribuir para que esse mundo se aperfeiçoe. E para terminar, eu separei assim um poema, né? E vou ler ele, né? Que eu não tenho ainda essa condição de memorizá-lo, né? E declamá-lo, mas eu vou tentar aqui para deixar os nossos corações com esse recadinho. E esse poema diz assim: com o Cristo. Aquele que deseje unir-se ao Cristo, com todo o resplendor de sua glória, precisa refletir bastante nisto. A vida neste mundo é transitória. Previna-se de todo o imprevisto ao longo de tão árdua trajetória, porque quem assumir tal compromisso terá de merecer sua vitória. Terá de se calar ante a maldade dos que não lhe compreendem o ideal, certo de que Jesus é a verdade. E o cristão novo, nessa nova lida, triunfará da senda atroz do mal para viver com o Cristo uma nova vida. É isso, meus irmãos. Vivamos o Cristo. Lutemos para viver o Cristo em nosso dia a dia. Muita paz para todos. Um grande abraço carinhoso em cada um. Que assim seja. Graças a Deus, chegamos ao final do primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje e queremos agradecer a jovem Maria Rosa pela leitura da página e ao nosso irmão Luiz Rosa pelo estudo que nos trouxe da noite de hoje. E que possamos, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Divino Mestre, amigo incondicional de nossas horas difíceis, e rogar o amparo para a equipe que estará dirigindo este segundo momento do passe virtual, bem como das visitas das equipes médicas ao lar de cada irmão, atendendo a necessidade de cada família, principalmente daqueles que se encontram enfermos. Rogamos a Jesus também que abençoe a todos os médios passistas que estarão orando e vibrando para que cada irmão receba aquilo que necessita para se fortalecer, para poder, assim, vencer os obstáculos do dia a dia. E rogamos aos irmãos que neste momento possam continuar relaxados, com o pensamento em Deus, em Jesus, orando
pedindo a ajuda, o amparo, para que cada um possa receber o melhor tratamento possível. E aqueles outros possam também, neste momento, orar por aqueles que estão necessitados pelas ruas, que não têm acesso à rede pública, médica, hospitalar, para que eles também sejam acolhidos e que permaneçam em vibração até o final da música e permaneçam mais 1 ou 2 minutos meditando, orando, vibrando, para que todos sejam atendidos. Então, meus irmãos, que possamos iniciar os atendimentos médicos espirituais da noite de hoje. Paz e bem a todos.